E no vídeo de hoje o que nós temos é um smartphone um tanto quanto diferente, porém já conhecido em nossa assistência. Eu falo de um incrível Google Pixel da sua versão 8A. Sendo assim, aqui é o David, nosso especialista. Sem muita demora, vamos para a vinheta. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, curte, comenta e vamos para mais um vídeo. Dessa vez o modelo que temos aqui é um incrível Google Pixel na sua versão 8A. O nosso cliente estava com esse aparelho e a sua tela já estava um tanto danificada. Sendo assim, o David, o nosso amigo, já entra em ação. Começamos desmontando o nosso smartphone, tudo isso para termos acesso aos componentes internos. Afinal, todo conserto e reparo que você precisa fazer precisa ter acesso às partes internas do seu aparelho, assim como um carro você precisa ter acesso ao motor, dependendo do tipo de problema que ele apresentar. Então, o nosso amigo David começa então utilizando algumas ferramentas básicas que já vemos no início desse vídeo. Um pouco de álcool isopropílico e uma espátula plástica juntamente com a metálica são o que iremos utilizar, pois isso facilita muito a remoção de componentes plásticos e principalmente dos ligamentos, que é a cola que mantém a nossa tela fixada no chassi desse aparelho. Para isso, começamos introduzindo nossas ferramentas principalmente pelas partes laterais. Isso para facilitar o processo de abertura do nosso smartphone. Um modelo como esse tende a ter o seu conserto algo bem semelhante e bem parecido com o conserto de um iPhone. Afinal, ele tem ali em suas laterais alguns componentes plásticos e também, se tratando de um modelo como esse aqui, possui apenas um conector flex que se conecta à nossa placa. Então, caso você tenha um smartphone como esse, o meu conselho é que você não tente executar nenhum tipo de conserto por conta própria, pois já que você não conhece o smartphone como ele é por dentro, não tente abri-lo, afinal você pode acabar danificando algum conector flex ou algum componente da sua placa, e acredite, esse prejuízo vai ser um pouco maior que a economia que você vai fazer consertando a tela desse aparelho. Observe que o nosso smartphone é aberto e de maneira bem devagar, David faz isso pouco a pouco, já que nesse tipo de modelo não precisamos ter pressa, uma vez que os componentes são sensíveis e devemos ter o máximo de cuidado possível para não danificar ainda mais o aparelho do nosso cliente. Apesar que a nossa tela já está um tanto danificada, David abre com o máximo de cuidado possível. Isso para evitar que a nossa bancada fique suja à toa de cacos de vidro ou de qualquer tipo de estilhaço, e outra que também não devemos nem avariar a tela do nosso smartphone, ou melhor, a carcaça do nosso aparelho. Uma vez que o nosso companheiro já está aberto e podemos então ter acesso aos componentes internos, David remove agora uma espécie de presilha que fica sobre o nosso conector flex. Ela serve, assim como as blindagens do iPhone, para evitar de que qualquer queda não venha a remover o conector do seu smartphone e ele tenha que ser aberto por qualquer coisa. Após a nossa tela estar removida, David então pode executar uma limpeza, principalmente nas partes laterais, que é onde o adesivo, ou melhor, a nossa cola líquida será fixada. Depois da remoção, utilizamos sempre de um cotonete com um pouco de álcool isopropílico para remover qualquer resquício ou impureza que possa ter ficado. O auxílio de uma micro-retífica é sempre essencial nessa parte, principalmente se você tiver um smartphone com um aro em alumínio. Nesse caso aqui, temos toda uma carcaça em alumínio, então dependendo do impacto que o seu smartphone teve, isso pode acabar danificando partes e principalmente nos cantos ou deformando também o chassi do seu aparelho. Caso você tenha um chassi um pouco deformado, precisa de um alicate ou também de uma micro-retífica para manter as imperfeições no seu devido lugar. Isso porque, por mais que o seu smartphone esteja torto ou fora do lugar, as partes onde a sua tela encaixa precisam estar de maneira perfeita, afinal, se não estiverem, a sua tela pode acabar não fixando, e isso pode ser um problema no futuro. Observe que o nosso smartphone já está com a sua tela encaixada e David agora faz alguns testes básicos. Após encaixarmos a nossa tela, precisamos então reiniciar o nosso aparelho e executar o modo de fast boot. Após isso, David então irá ligar o nosso aparelho e testar os itens básicos. Dentre os nossos testes básicos estão os testes de câmera frontal, câmera traseira, microfone alto-falante e principalmente o teste de touch. Leitor biométrico é uma das partes também essenciais, principalmente no conserto de um Google Pixel 8A, já que modelos como esse tendem a vir com o leitor biométrico conectado à nossa tela principal. Então, é necessário ter certeza de que ele estará funcionando de maneira perfeita. O nosso conserto foi perfeito e o nosso teste também deu tudo certo. Uma vez que fizemos isso, David então pode desbloquear a tela do nosso smartphone e prosseguir para o conserto do nosso aparelho.
Com todos os nossos testes efetuados e termos sucesso em todos eles, podemos então prosseguir agora para a finalização completa. Dessa vez, o nosso amigo David só precisa remover uma espécie de proteção que fica sobre a nossa fita dupla face lateral da tela que vem para o nosso dispositivo. Mesmo com isso, David precisa aplicar um pouco de cola líquida, tudo isso para ter certeza de que o nosso aparelho não venha a se abrir por qualquer coisa. Ao aplicar um pouco de cola líquida, tenha cuidados especiais, principalmente nos setores do nosso sensor de proximidade, ou melhor, também sobre a nossa câmera principal e também sobre o nosso auricular, uma vez que é por ali por onde você escuta os sons, principalmente durante a chamada ou ouve áudios quando está com seu aparelho na orelha. Uma vez que a nossa tela foi fixada e David já aplicou um pouco de cola líquida, só precisamos então ligar o nosso aparelho, conectando-o a um carregador e principalmente executando os testes e aplicando um pouco de pressão na nossa tecla Power. O nosso aparelho ligou e agora ele está funcionando de maneira perfeita. Observe que a nossa tela nova está perfeita, enquanto a nossa tela antiga está aí do lado. Uma vez que o nosso aparelho já tem todos os testes executados e já está fechado, David irá aplicar agora uma película de brinde. Ela servirá de proteção para que o nosso smartphone venha a ter algum tipo de proteção, principalmente se ele levar algum tipo de queda, impacto ou algo assim. David então executou uma limpeza rápida na frontal do nosso dispositivo e em seguida aplica a nossa película de vidro. E agora o nosso smartphone já está funcional e perfeitamente novo. E então, se você assistiu esse vídeo aqui até o final, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Temos vídeos todos os dias durante toda a semana. É sempre um prazer ter vocês conosco por aqui. A nossa película está funcional, assim como a nossa nova tela. O nosso cliente também ficou super satisfeito, assim como você vai ficar se trouxer o smartphone pra gente. Valeu galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Tamo junto e com certeza até uma próxima oportunidade. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.